Olá, seja muito bem-vindo ao nosso primeiro episódio do E-Commerce na Estrada. Eu sou a Célia, mãe, empreendedora apaixonada por histórias reais de pessoas que decidiram transformar as suas vidas através do e-commerce pelo Brasil. Esse projeto nasceu com um propósito muito especial: mostrar que é possível viver do digital, com propósito, autonomia e equilíbrio. Aqui a gente fala sobre histórias reais, aprendizados, estratégias práticas e, acima de tudo, sobre a liberdade empreendedora. E para esse primeiro episódio, eu não poderia estar sozinha. Hoje eu tenho aqui comigo uma mulher incrível que faz parte da minha caminhada. Ela também é empreendedora, mãe e uma inspiração para muita gente. Gleice, seja muito bem-vinda ao E-Commerce na Estrada. Olá, Célia, olá pessoal. É uma alegria enorme estar aqui, falar de e-commerce, falar de transformação. Poder dividir um pouquinho da minha história com vocês é muito especial para mim. Então conta pra gente, Gleice, quem é a Gleice por trás da empreendedora? A Gleice é mãe de Emanuele, de 1 aninho, esposa do Leonardo. É uma mulher sonhadora que se permitiu se reinventar, se renovar muitas vezes na vida até se encontrar aí no e-commerce. E você sempre teve esse espírito empreendedora? Sempre tive, desde criança, mesmo sem saber, já estava ali e ao longo da vida você vai observando e eu percebo assim, que desde pequenininha já tinha isso aí, Já tinha a veia do brasileiro. Já tinha a veia do brasileiro aí já. Você já teve outras empresas antes da Instinto Feminino, né? Conta pra gente um pouquinho sobre as suas experiências. Já tive loja de lingerie, com atendimento direto ao público. Loja física, né? Loja física. Sim. Já trabalhei com estética, eu fiz o técnico em estética, me formei, trabalhei, abri clínica. Era uma área que eu gostava, mas ainda não era aquilo, sabe? Ainda não tinha me encontrado. Já trabalhei com vendas externas, em ramos de utensílios de cozinha, viajei para outras cidades, dirigia, viajava, ia na casa das pessoas, apresentava, e trabalhei muito no CLT. Sim. Mas depois que eu conheci o e-commerce, não troco. Então vamos aproveitar o gancho e perguntar para você como e em que momento o e-commerce entrou na sua vida. Então, entrou na minha vida quando eu pensei na possibilidade de ser mãe. Que a mulher, quando ela pensa em ser mãe, ela já começa a trabalhar. Eu falo assim, a gente virou mãe, a cabeça já começa a trabalhar diferente. E aí eu pensava, como que eu vou poder cuidar da minha filha, eu cuidar dela e trabalhar ao mesmo tempo? Porque no CLT, na minha atual situação, não daria. Foi aí que eu comecei a pensar na possibilidade. E como já tinha alguém, né, a vossa pessoa, já no ramo, foi uma inspiração que eu comecei a falar, olha, tá ali. Sim. Mas como a gente se conhece, né, eu sei que você estava no emprego estável, numa grande empresa, com uma boa renda, né, digamos assim. Então, como foi abrir mão disso para viver online? Foi uma decisão difícil? Foi difícil, porque tudo que é novo assusta. E a gente começa sem saber como que vai ser. A gente dá o primeiro passo, estuda, mas o CLT te dá uma sensação ali de estabilidade que o empreender não te dá. Então não foi fácil, mas era algo que eu tinha uma certeza. Então a certeza meio que facilitou o processo. Sim, digamos te deu assim, uma segurança, né? Me deu uma segurança, a certeza do que eu queria, que eu acho importante. Tem que saber onde quer chegar, né? Primeiro de tudo. É lindo, sabe? É muito bom ouvir isso, porque a sua história mostra exatamente o que a gente quer mostrar aqui, né? Que empreender é possível, mesmo com medo, e mesmo começando do zero. Porque sair de um emprego estável como você tinha, para poder começar do zero, realmente requer muita coragem. Bom, Gleice, agora me conta, a chegada da Madu mudou muita coisa na sua vida, né? Claro. Como foi equilibrar maternidade e empreendedorismo? Uma loucura. Pra ser sincera? É pra falar a verdade? É pra falar a verdade. Reais, então é pra falar a verdade. Foi uma loucura. Tive muita dificuldade no começo de conseguir conciliar. Com a chegada da Emanuele, eu queria ser totalmente mãe, mas eu tinha uma empresa. E aí eu ficava naquela, como que eu vou fazer isso dar certo? Mas sempre trabalhando para fazer dar certo. E aí eu fui ajustando, foi bem desafiador. A Manu pequenininha, mas o fato de ter sido um trabalho online me permitiu me fazer nas horas que eu conseguia, que um bebê recém-nascido te toma muito tempo. Então, no primeiro mês que ela chegou, eu pausei o e-commerce, coloquei como modo férias, né? Sim. E com 2 mesinhos dela, eu continuei. Aí a demanda da maternidade
e do empreendedorismo foi desafiador, mas a gente vai ajustando. Sim. É porque muitas mães que nos escutam hoje, inclusive, elas sonham em empreender, né? Mas acham que é impossível conciliar tudo, porque realmente os filhos, eles tomam muito tempo da gente, né? O que você diria para essas mulheres que estão com medo de dar o primeiro passo? É coragem e pensar assim, se eu quero, eu consigo dar um jeito. Parece uma frase meio clichê, Mas é isso mesmo, né? mas não é. É muito inspirador. É, porque às vezes você olha ali o bebezinho pequeno, te suga toda a sua energia. Mas se você tirar que seja meia hora para você estudar o e-commerce, você consegue. É uma coisa assim, quanto mais você se dedica, quanto mais você estuda, mais você cresce. Mas você pode ir se dedicando à quantidade de horas que você tem. E aí vai fazendo de acordo. Até hoje eu me pego nessa, a Manu tem hora que me demanda mais tempo, tem hora que me demanda menos. Sim. Então tem meses que eu consigo trabalhar mais, tem meses que eu consigo trabalhar menos, mas eu consigo trabalhar. Sim. Essa flexibilidade de a gente poder trabalhar de onde estiver, né? E ter resultado é muito bom. É porque a Manu ainda é um bebê, né? É um bebezinho, só tem 1 aninho e 3. Muito inspirador. E o que a maternidade te ensinou sobre o mundo dos negócios e sobre você mesma? Nossa, muita coisa. Sobre o mundo dos negócios, é a questão de você ser resiliente, saber onde você quer chegar e não desistir, independente das circunstâncias, porque se a gente for parar e pensar assim, ai, agora eu sou mãe e isso daqui não dá, tá muito difícil, vou parar, você não vai. Qual foi a outra pergunta que eu me perdi na sua pergunta? E sobre você? O que você aprendeu também sobre você? A maternidade me mostrou que eu sou mais forte do que eu pensava. Sempre mostra. Eu me considerava uma pessoa forte, sempre me considerei uma pessoa forte, essa é uma característica que as pessoas falavam de mim, assim. Mas a maternidade mostra que a gente realmente é forte, a gente tira força, a gente não tem uma força divina mesmo, porque a gente tira forças, assim, de onde não tem para fazer o que tiver que ser feito. Para fazer tudo, né, em prol deles. E eles são inspiração, porque você pensa muito, como eu vou estar daqui 5 anos? A Manu vai estar com 5 anos, como que vai estar minha vida financeira? Eu vou estar trabalhando com o quê? Isso também nos motiva, né? A saber com o que trabalhar e ter coragem de dar o primeiro passo para investir no empreendedorismo. E continuar, né? E continuar. Agora fala um pouquinho pra gente sobre instinto feminino. Como surgiu o nome e o que esse nome representa para você? Então, instinto feminino. Eu já tive a minha primeira loja foi esse nome, sabia? Uma curiosidade. Então já tem uma história. Já tem uma história. Instinto feminino, nós mulheres temos vários instintos. E um instinto, né, que é nosso, é de cuidar. E de se cuidar e cuidar uma das outras. Então, por isso eu escolhi esse nome, Instinto Feminino, e hoje eu trabalho com o ramo de suplementos e nutracêuticos, que é voltado para a saúde e o cuidado da mulher. O autocuidado, né? O autocuidado. Muito bom. E quais têm sido hoje os seus maiores desafios? Em tudo? Sim, em que área? Esposa, né? Que hoje a gente é tudo, gente. A gente é tudo. Você falou tudo. O maior desafio hoje é esse querer dar conta de tudo. A gente estava até conversando sobre isso hoje. Essa organização é um ponto assim de sempre busca de melhoria, porque não é simples. Não falo que é assim difícil, mas não é simples você conciliar. Sim. Você ser mãe, esposa, empreendedora, você ser mulher, você se cuidar. Mas se a gente organizar, flui. Só que às vezes quem tem dificuldade de organização é um ponto aí a ser trabalhado, sofre um pouquinho mais. E o que você tem de conquista dessa jornada no e-commerce até aqui? O que você considera uma conquista, né? Porque, assim, acredito que a liberdade já é uma conquista. Era isso que eu ia falar. Para mim, a maior conquista é a liberdade. Liberdade de tempo, porque eu sempre fui uma pessoa que eu trabalhei muito. E mesmo eu empreendendo para mim em vários segmentos, eu estava sempre ocupada, sempre trabalhando. E hoje eu trabalho muito, mas eu sinto que eu tenho liberdade. E só de eu poder ficar com a minha filha, não tem dinheiro que paga. É você controlar o seu tempo, né? Eu poder cuidar dela e eu controlar esse tempo da hora que eu vou trabalhar, da hora que ela tá dormindo, mas na hora que ela tá acordada, eu poder cuidar, não tem... Isso para mim é a maior conquista. É impagável. É impagável. E quando você olha para tudo que você viveu recente, né, nos últimos 2 anos, CLT, maternidade, recomeço, o que o e-commerce representa para você hoje? Além da liberdade, é você ter perspectiva de futuro. Sim. Porque quando você trabalha CLT, você tem uma estabilidade, mas você qualquer momento pode ser mandado embora. A empresa também pode sofrer alterações
Você trabalhando com e-commerce, você sendo empreendedora, vai ter o mercado, tem altos e baixos, você está sempre inovando, mas você muda a rota você. Sim. Então, você tem perspectiva de futuro, de como que você vai fazer, em quantos marketplaces você vai trabalhar, você tem essa flexibilidade, você consegue enxergar o futuro, né? Essa perspectiva mesmo. Consegue planejar, né? Isso Com mais aí. segurança. E ouvindo a Gleice, dá para entender o quanto o e-commerce é transformador. Mas para quem está chegando agora e ainda não conhece a nossa história, deixa eu contar um pouquinho da minha estrada também, né? Eu sou mãe da Gabi, de 26 anos, e do Pedro, de 4, e sou avó, gente. Sou avó, vovó, e também tem mais um bebê a caminho, né? Vou ser avó pela segunda vez. A minha filha me deu esse presente esse ano. Eu trabalhei mais de 20 anos com CLT, sendo mais de 15 em cargos de liderança, gerente de vendas, gerente comercial. Mas quando o Pedro nasceu, aos 40 anos, eu senti que eu precisava mudar, né? Eu ansiava por uma mudança. E eu ouvia muito aquela frase assim, comece com o que você tem, comece com o que você tem. Isso ficava martelando muito na minha cabeça. Mas no início eu nem sabia o que significava, né? Muitas vezes não tem um significado, você só ouve isso repetidas vezes e você não consegue entender. E aí eu percebi que eu tinha muita experiência em venda. Então foi com isso que eu comecei, com o que eu sabia, né, com o que eu tinha. E eu fui estudar, buscar cursos, eu aprendi com os erros, com os acertos, e foi aí que nasceram as minhas lojas. Hoje eu tenho a Eu Mais Um, no segmento de utilidades eletrodomésticos, e tenho a Alta Dose Suplementos também, né? Eu e Gleice. Parceiras, gente, não concorrentes, mas somos parceiras. E tá dando muito certo, né? A Alta Dose Suplementos tá dando seus primeiros passos. Mas, acima de tudo, nasceu em mim um desejo de ajudar outras pessoas a viver essa transformação. Então, foi daí que veio o e-commerce na estrada. O e-commerce na estrada, hoje, ele é mais do que uma consultoria, ele é um movimento de transformação e liberdade empreendedora, né? O que a gente quer é inspirar, capacitar pessoas a construírem negócios online sólidos, sustentáveis, mostrando que é possível, sim, empreender com propósito, sem abrir mão da qualidade de vida, né? Não estamos romantizando nada, tem seus desafios, tem seus obstáculos, tem suas dificuldades, mas também tem muita coisa legal, tem muita coisa bacana que muita gente tem medo de viver, né? Essa parte. E é isso que eu e a Gleice acreditamos profundamente, que empreender não é só viver, é viver bem, com liberdade e com propósito. Gleice, foi incrível dividir com você, né, esse episódio. Obrigada por abrir seu coração, compartilhar com a gente a sua estrada, tá? Deixe um conselho para quem quer começar, né, não sabe por onde. Deixe um conselho. O que você diria hoje para alguém que chega para você e fala assim, Gleice, eu quero começar, o que eu preciso fazer? Qual o conselho, a inspiração que você dá para essa pessoa? Olha, eu falo assim, quando alguém chega até mim perguntando, se a pessoa tem força de vontade de aprender, ela chega nesse mercado assim e consegue um resultado muito positivo. Porque o e-commerce é você ter força de vontade para aprender e, se possível, ter alguém que segura a sua mão. Sim. Faz diferença. Faz, né? Alguém que segura a sua mão faz toda a diferença. Mas se não puder ter alguém para segurar a sua mão de início, pesquisa, estuda sozinho, mas tenha força de vontade, tenha força de aprender, que pelo menos o start você consegue dar. Sim, obrigada. Muito obrigada por você ter vindo. Eu nada, eu que agradeço. E foi um prazer estar aqui. O prazer é meu, o prazer é nosso. E para você que está ouvindo, lembre-se, todo sonho pode se tornar real quando a gente dá o primeiro passo. Então, dê o primeiro passo, segue a gente, compartilha esse episódio com alguém que precisa ouvir isso hoje e acompanha a gente também nas redes sociais, porque empreender é sobre viver bem, com liberdade e propósito, gente. E a estrada, ela está só começando para todos nós. Sim. Muito obrigada. Obrigada.